E essa mesma ex-mulher, que, portanto, seria a testemunha-chave, seria o embasamento do arrefecimento da perseguição do Alexandre de Moraes aos réus do 8 de janeiro, no dia seguinte, ela é quase morta, ou quase se suicida, ou está com 100% do corpo queimado em suicídio ou queima de arquivo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo tá bem sinistro, para não falar outras palavras aqui. É complicado, né, gente? A casa do cara que, né, tá havendo algumas teorias aí que não foi ele que estipulou, né? Parece que houve ajudinha para alguém pular ele. É uma dúvida, tá tendo essas teorias aí na internet, não tô afirmando nada, também não posso afirmar nada, não sei, não vi. O vídeo que eu vi é meio embaçado, e parece que era ele que tava lá, colocou o trem e bum, né? Mas a casa dele pegou fogo. Muitos estão falando que foi a mulher que comprou e tal, outros estão falando de queima de arquivo. Vamos assistir esse vídeo pra gente entender melhor o que aconteceu e o que está acontecendo. Caso não seja assinante Revista Oeste, basta chamar eles nesse número. Atendimento é rápido, é tranquilo. Olha, primeiro que esse caso todo do tio França é bastante estranho essa moça ter ateado, né, ali fogo na casa, enfim, uma grande tragédia, e isso tem que ser tratado assim, como uma grande tragédia. Talvez a ex-esposa do rapaz também seja uma suicida, essa coisa de suicídio midiático e tal. Algumas pessoas têm transtornos psiquiátricos, psicológicos que as levam a ter esse tipo de atitude. Então, assim, tratar isso como uma tentativa de derrubar a instituição STF é completamente desligado da realidade. Primeiro porque, de fato, não foi. Não arranhou, não mudou nada estruturalmente dentro do sistema, então não faz nem sentido por esse ponto de vista. E segundo, porque quando a direita fala em relação à instituição STF, quando a direita fala em relação a Alexandre de Moraes, é falado a respeito das ações que são tomadas por aquele tribunal que desrespeitam a Constituição do país e que ferem direitos humanos. Não é uma crítica à instituição, é uma crítica às pessoas que estão dentro daquela instituição e que estão corrompendo a função da instituição, que é ter uma justiça justa. É uma crítica, é um grito pela instituição. Exato. E não contra ela. É um pedido para que a instituição funcione. O nosso clamor é que o STF funcione respeitando os direitos humanos e a Constituição do nosso país. Então, é desligado da realidade por essas duas perspectivas. E ainda coloco mais uma coisa aqui, dentro da liberdade de expressão, e ela só existe se eu tenho o direito de fazer uma crítica a uma pessoa que tem mais poder que eu, como Alexandre de Moraes, a uma pessoa que dentro da malha social, portanto, está numa hierarquia acima, e é uma pessoa pública. Se eu não posso criticar um ministro da corte que o tempo todo está desrespeitando a Constituição, que o tempo todo está dando entrevista e não falando nos autos do processo, que o tempo todo está tomando decisões que ferem direitos humanos das pessoas, e eu não posso fazer uma crítica a isso sem ser enquadrada num suposto fascismo, numa suposta antidemocracia ou qualquer coisa nesse sentido, logo eu não estou no Estado democrático de direito. Então não existe democracia, e aí é totalitarismo, e aí é ditadura, não posso falar nada. É isso que configura a democracia, é justamente ter uma opinião que seja uma opinião oposta, ou seja, uma crítica a quem está no poder, senão não é democracia. Então eles estão o tempo todo tentando fazer isso. O que me deixa também bastante assustada é ver o diretor da PF, o diretor-geral, o Andrei Rodrigues, o tempo todo dar declarações nesse sentido. Ele não tinha nem que estar falando, ele é PF, ele tem que fazer o trabalho dele de investigar e acabou. Não tem que tomar partido de que é isso ou aquilo. Me deixa completamente assustada em ver o que eles estão fazendo. E aí, voltando de novo para a pauta da gente, a gente faz o link, né? Ela deixa muito claro de que os poderes... Lembra que o Lula também tinha falado isso no mês passado, de que os poderes estavam andando ainda mais de mãos dadas. E é esse que é o problema do Brasil. A gente precisa que os poderes sejam autônomos, tenham independência e funcionem conforme a função que é destinada a eles. E não que eles sejam amiguinhos no final de semana batendo um papo. Exato. Olha, o Alemão, eu vou até sugerir aqui, na nossa tarja, porque nós vamos entrar agora numa seara um pouco espinhosa, né? A morte em Brasília. Casa
do autor de ato, casa do autor do ato é incendiada. Ou incêndio na casa do autor do ato mata a ex-esposa. Pode ser, Alemão? Então tá. Então, casa do autor do ato em Brasília é incendiada. Casa do autor do ato em Brasília é incendiada e em cima nós vamos colocar uma interrogação. Queima de arquivo? Suicídio ou queima de arquivo? Porque, para quem não sabe, quando eu deixei a advocacia e fui para a comunicação, vim para a comunicação onde eu estou, eu comecei com séries de crimes reais. A gente esmiuçava, falava com peritos, com legistas, com delegados, com advogados, com as partes, com as vítimas. E quando a gente vê, nesse momento delicado para a democracia brasileira, um momento em que ninguém mais engolia a balela de são crimes antidemocráticos, então por isso nós vamos suprimir o devido processo legal. Nós vamos suprimir o princípio da legalidade porque são crimes antidemocráticos. E como a gente conseguiu explicar ao longo desse mais de ano, em que pessoas sofrem sem o devido processo legal, e repito aqui, podem ser culpadas ou inocentes, o meu julgamento não é esse. A minha questão é, falta-lhes o devido processo legal. E se falta o devido processo legal, falta a democracia. Quando já ninguém conseguia mais sustentar, porque afinal de contas não tem tráfico democrático, não tem homicídio democrático, não tem estupro democrático. Todo crime é antidemocrático. Então já estava desgastada essa desculpa, e aí acontece um ato desse que, ilegalmente, porque o ministro Alexandre não deveria fazer isso, não pode fazer isso. Ele se adianta. Sim. E quer reacender a chama da sua sede de vingança em cima deste fato. E isso é muito estranho. É estranho por quê? É estranho porque ele sabe que ele não pode falar de um processo que ele vai julgar fora dos autos. Isso é estranho. A preocupação dele, antes do direito ter sido falar fora de uns autos, de um caso que ele vai julgar, sabendo ele que ele não pode, então essa declaração dele é muito estranha. E isso suscita, é claro, dúvidas de todas as matrizes. Porque quando a gente está no escuro, a gente imagina que tem todo tipo de seres fantásticos, de monstros, dentro do escuro. Mas quando vem a luz, é que a gente pode dizer o que é e o que não é. E a Polícia Federal, ela só vai dando migalhas para a gente do que interessa ao ministro Alexandre. E aquilo que a gente mantém no escuro, nós debatemos no escuro. Então, dentro desse debate, essas coisas são muito estranhas. Tratar como um atentado alguém que gastou R$ 1.400 em rojão e chegou até perto do STF, não conseguiria nunca chegar perto do ministro Alexandre, isso é fato, porque ele anda cercado de seguranças. 2, ele, o morto, no que ele escreveu inclusive contra o ex-presidente Bolsonaro, pediu ao Lula e ao Bolsonaro para se afastarem da vida pública. E 3, a única pessoa que disse que a vontade dele era matar o Alexandre de Moraes foi a ex-mulher. Ex-mulher. E a ex-mulher é encontrada morta na casa do ex-marido em um incêndio e que a Polícia Federal já trabalha com a hipótese dela ter ateado fogo na própria casa e tendo se queimado inteira. Ela morreu, a mulher, Alemão? Tem notícia disso? Ela está em estado grave, né? Queimadura em 100% do corpo, de primeiro, segundo e terceiro grau. Dificilmente ela vai sobreviver. Então isso lembra a época do PC Farias. Isso lembra, tem cara, tem jeito, tem cheiro e tem timing de queima de arquivo. Mas nós não sabemos se é ou não.
O que é estranho nessa história é que, aparentemente, ela, pessoalmente, foi a uma loja e comprou, não sei se gasolina, álcool, enfim, comprou algum produto inflamável, né? Então, nesse caso, isso levantou a suspeita de que ela mesma teria colocado fogo na casa, e se ficou dentro ou não de propósito, também não sabemos, né? Pode ter sido um acidente, ela tentou sair, não conseguiu. Enfim, é uma história muito mal contada, Pavinato. Agora, o ponto é, quando uma autoridade pública se precipita em tirar conclusões, a chance de quebrar a cara é muito grande. E eu acho que, nesse caso, tanto a Polícia Federal quanto o ministro Alexandre de Moraes vão quebrar a cara, porque a investigação vai concluir que não teve nada de atentado, não tem pessoas por trás, foi um ato isolado de uma pessoa com desequilíbrio mental. Não se sabe, Arthur, porque no caso do ministro Alexandre não é se precipitar, Exato. é fazer o que não pode. Exato. É cometer um crime de responsabilidade. Exato. Porque ele comete crime de responsabilidade quando ele vai e fala fora dos autos que ele tá numa coletiva. É que ele tá não fazendo pode. tanto isso Ele que tá as acostumado. pessoas já acham que isso é normal, né? Exato. E ele usou o episódio justamente para requentar a sede de vingança dele no 8 de janeiro. E vai lembrar que a investigação da Polícia Federal no 8 de janeiro não houve. Porque a Polícia Federal, ela deixou para lá as imagens do Ministério da Segurança, do Ministério de Segurança Pública e Justiça, que à frente dela estava o Flávio Dino, deixou de lado. Ora, se o Flávio Dino tem notável saber jurídico, como disseram que tinha ao nomeá-lo a ministro do Supremo, se o Flávio Dino era juiz federal antes de ingressar na política, o Flávio Dino sabia que as imagens do seu ministério não poderiam ser descartadas porque elas entrariam na cadeia de custódia. Então essa desculpa não cola. A Polícia Federal deixou de requisitar em tempo essas imagens, para que ele pudesse dizer, agora já não tem mais o que fazer. A Polícia Federal, ela não periciou as imagens que foram vazadas pela CNN. Ela não entrevistou as pessoas que aparecem nas imagens vazadas pela CNN, ou seja, ela quebrou toda a cadeia de custódia, ou seja, uma investigação nula, e mesmo assim fez relatórios buscando incriminar as pessoas do 8 de janeiro, sabendo, porque policial federal faz uma prova difícil de concurso para entrar na carreira e sabe que a cadeia de custódia tem que ser observada. Porque na falta da cadeia de custódia, os milionários e bilionários da Lava Jato estão todos curtindo a vida numa boa. Exatamente. Mas não para os pobres do 8 de janeiro, professor. Então, tudo isso, toda essa história me cheira mal. E aqui eu acho que a Polícia Federal, ela não vai, porque ela não tem agido com a seriedade que ela deve agir. Pavinato, eu vou ser muito direto. A conclusão a que se chegará sobre esse caso é nulo, é zero. Não é interesse de nenhum deles de chegar a alguma conclusão sobre o que aconteceu. Todo caso é muito complexo. Todo caso envolve indivíduos, ou envolverá indivíduos, que ou participaram de alguma maneira de alguma coisa inadequada, ou se esquivaram de fazer o que deveria ser feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pegar a partir dessa questão do terrorismo. Qual é o grande problema da definição de terrorismo? A definição de terrorismo no Brasil é uma balela e é algo que veio ali apenas para resolver um problema pontual e todo mundo ficou com medo de duas coisas. Se a gente colocar o terrorismo numa ação política, nós acabamos com os movimentos sociais no Brasil e acabamos com o MST e acabamos também com todo aquele lastro moral que eles acham que eles tinham, porque grande parte dos indivíduos que estão aí no poder participaram, fizeram atentados no período de 64. Parte deles está aí. Então, eles deixaram de fora. Então, a definição de terrorismo na nossa legislação, ninguém sabe o que é nem para que serve. Aí você pega uma definição da ONU. Bem lembrado, porque eles sim praticaram terrorismo político durante o regime militar. Eu não sou favorável ao AI-5, sempre combati isso, só que tem um detalhe. Antes do AI-5, ocorreram quase 20 atentados com morte, produzidos pela esquerda. Foi o que, inclusive, esse foi um dos argumentos para vir o AI-5. Mas não estou aqui para discutir AI-5 nem para defender algo que eu sou contrário. Então, deixemos isso de lado. Mas voltemos. Aí, você tem uma situação em que Sua Excelência, o atual ministro que está lá no STF, está usando de todas as formas para vincular isso num atentado terrorista ou uma ação contra o Estado Democrático de Direito, para vincular o dia 8, que tem todo o procedimento inadequado, ilegal, inconcluso ou simplesmente
desvirtuado para chegar a determinados pontos que são os convenientes para aquela direção política que eles estão querendo dar. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, faz mais coisas. A menos que eu saiba, eu posso estar enganado, mas os atos de suicídio não deveriam estar sendo totalmente trabalhados constantemente por essas autoridades do governo, porque, inclusive, isso não pode ser divulgado exatamente para estimular pessoas que possam estar desistindo da vida, e essa é a conclusão que eu cheguei a este senhor, começa com um ato que você poderia dizer, um lobo solitário, mas tudo a configuração é de um cara que desistiu, é um cara que perdeu a esperança. Basicamente é isso. Ele simplesmente foi lá e eu quero, de alguma forma, fazer algo próximo àquilo que aconteceu na Tunísia, quando o indivíduo desistiu do seu país, desistiu das leis, sabia que não tinha mais nada e tocou fogo no próprio corpo. Talvez tenha sido algo próximo disso. Aí vem a esposa, que faz algo e acusa ou aponta que ele queria assassinar o Alexandre de Moraes e traz um conjunto de outros elementos que configura cada vez mais que é um ato isolado de um indivíduo que perdeu a esperança e quer fazer uma vingança pessoal, não é nem uma vingança para o país, porque ele desistiu das lideranças, ele desistiu do governo, ele desistiu dos partidos, ele desistiu de tudo. E essa mulher aparece depois de ter feito uma série de declarações que a gente não sabe de onde vem. Infundadas, né? Infundadas, né? Não comprovar. E a gente sabe que em direito criminal a testemunha é chamada da prostituta das provas. Mas exato. Aí ela pega, vem um dado, eu já encerro, vai, supostamente ela comprou material, mas incendeia a própria casa e o seu corpo inteiro é queimado. É suicídio ou queima de arquivo, que é a pergunta que você fez. Da minha perspectiva, e eu não quero trazer teorias da conspiração, mas não existe coisa mais fácil que você pegar uma pessoa, imagina o desequilíbrio que essa mulher está. Porque ela é envolvida com um indivíduo que cometeu um ato que ninguém sabe o que é, para que serve e quais são as consequências. É algo triste, trágico, desgraçado. Tudo aquilo você pode configurar nesse ato, que prejudicou a sociedade como um inteiro, além dele e dela. Aí vai a coisa mais fácil que tem alguém chegar aqui, faz o seguinte, vamos tocar fogo aqui, vai lá e compra. Ela volta e na hora de tocar fogo, não, mas você vai ficar... Porque eu já lidei com tantos casos, isso professor. É uma especulação. Mas as especulações em investigação criminal, elas são fundamentais. Você tem que espancar todas as especulações. Exato. Por exemplo, quando a gente fez a análise completa do caso Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, a gente tinha que lidar com tantas especulações e muitas delas se provaram piores do que a mais absurda especulação. Casa dele agora, nesse momento. Aí, olha, tem as imagens da casa pegando fogo, né? Eu não sei se a ex-mulher morava com o ex-marido. Pode ser que sim, mas pode ser que não, porque eram ex. E é muito estranho que ela, que apareceu sem ser requisitada para dizer que o ex-marido, que poderia muito bem ter escrito que o seu alvo era o ministro Alexandre de Moraes, afinal de contas, ele, naquele seu texto louco, ele disse tantas coisas, inclusive pediu a Lula e ao Bolsonaro para saírem da vida pública, mas não escreveu nada daquilo que a ex-mulher veio a público dizer que ele queria. E essa mesma ex-mulher, que, portanto, seria a testemunha-chave, seria o embasamento do arrefecimento da perseguição do Alexandre de Moraes aos réus do 8 de janeiro, no dia seguinte, ela é quase morta, ou quase se suicida, ou está com 100% do corpo queimado em um caso de extremo para a sua vida, ela pode não sobreviver, é certo que ela não sobreviva. Isso tem cheiro, tem timing e tem forma de queima de arquivo, mas eu não posso dizer que é ou que não é, porque na investigação criminal tudo é possível. Bom, meu povo, falaram aí o que eu também pensei, né? Ó, vai lá, compra isso, isso, isso e aquilo, você mete um foguito aí, a gente dá um jeito de te dar outra, de arrumar outra pra você. E aí depois a gente vê o que faz. Sei lá.
No final da história, taca ali o fogo, joga ali lá dentro a pessoa. Coisa mais simples que tem é fazer esse tipo de situação. Não estou acusando, não estou falando nada aqui que foi isso que aconteceu, né? Mas uma pessoa que está passando por algum problema aí desse tipo de situação pode cair nesses papinhos aí. Ou algum tipo de ameaça, né? Se você não fizer isso e aquilo, a gente faz isso e aquilo. Meus amigos, o Brasil não é para amadores. Eu não duvido desse pessoal aí que prega o amor. Eles andam com a roupa da verdade por aí, só que de verdade não tem nada, né? Andam com a roupa da justiça, só que de justiça não tem nada. É muito fácil enganar as pessoas colocando, vamos supor, para os leigos, coloca a roupa do Miranha e fala que aí todo mundo, e tem uma parte de pessoas que vai acreditar que olha lá o Miranha, o Homem de Ferro, não sei. Aí outro vai falar, não é, gente, aquilo ali é só um sósia, é só a roupa do Miranha. Não, é o Miranha do amor. E a galera acredita nesse papo furado, cara. O povo cai nessa brincanagem aí. Infelizmente, o brasileiro cai. Cai tanto que não precisou do Miranha, né? Precisou da picanha. A picanha que tá caríssima, mais de R$ 60. Estavam reclamando que com ódio tava ali uns 40 e pouco, né? Aí o amor voltou, ficou ainda uns 40 e pouco, só que agora a conta ela vai chegando aos pouquinhos, né? Agora a picanha já está 60 e pouco. Poderia estar com o Bolsonaro? Poderia também, né, gente? Poderia. Só que com certeza a economia estaria bem melhor, né? Se ele entregou com superávit. O próprio Jornal Nacional falou isso, né? Que entregou, eles tiveram que falar isso, né? Entregou com um baita de um superávit. E aí a gente já estaria voando aí em outros patamares, como está a Argentina, né? Mas a promessa da picanha falou mais alto, né? Dias depois ele fala que o povo tem que comer pescoço e pé de galinha. O próprio Barbudinho. Aí você fala para um que fez o L isso, ele fala mentira, é áudio alterado, adulterado, é tudo fake news. Inclusive eu conheço um estudado, mestrado, ele fala lá, né? Mestrado, doutorado, tudurado, né? Infelizmente, eu não sei se em algum país paga, se valoriza, se o estudo aqui no Brasil não valoriza, eu não sei porque tem horas que as pessoas arrotam que elas é formada em 300 outras coisas para ter muitas delas um salário de Uber, né? Infelizmente, não é o demérito da pessoa estudar, é a indignação da pessoa estudar tudo isso aí e não ter um salário digno, né? A maioria, tem gente que, pô, pelo tempo que estuda, cara, eu acho que um salário mínimo aí para a pessoa que tem esses bacharel, seu querel, pelo menos 10 mil, né? Pelo menos. Aí esse meu colega, ele tem tudo isso aí, estraçalhando 4 pontos, eu fico indignado com isso. Indignado, cara. Tem tudo isso de estudo e o salário de um motorista de aplicativo. É complicado esse Brasil nosso, né, gente? É complicado. Janja diz que não tem gabinete de primeira dama por, abre aspas, machismo. É, já chegou agora, o Brasil existe há não sei quantos anos. Ela chegou agora e quer sentar na janela, né? Ai, ai, olha mais um aqui, ó. Janja senta atrás do Lula e é a única primeira dama a permanecer na plenária do G20. Acha que é uma rainha, Dona Elizabeth, será?